Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre dois gêneros textuais que já são bem familiarizados de vocês, que se referem aos anúncios publicitários e aos posters de campanha. Com certeza vocês já viram outdoors, já viram cartazes, já viram posters e também já pararam para refletir um pouquinho sobre qual assunto eles tratam. Qual seria a finalidade desse tipo de gênero textual? Embora vocês também já tenham tido a oportunidade de, inclusive, fazer como trabalhos escolares, posters, desenhos, cartazes para colocar nas paredes do colégio, ilustrando uma determinada situação, né, com o objetivo, às vezes, de alertar a população, as pessoas que leem esses cartazes a respeito de algum assunto importante, a respeito de algum comportamento social importante. E mesmo que vocês já tenham tido essa experiência, talvez faltou a gente trabalhar esses cartazes, esses pôsteres enquanto anúncio publicitário, enquanto gênero textual. Então é um pouquinho disso que a gente vai ver. Vem comigo aqui, vamos ver aqui quais são então os nossos objetivos. Então a gente vai fazer a leitura de um pôster de campanha e vamos identificar o uso de recursos persuasivos no pôster de campanha. O que é um recurso persuasivo? A palavra persuasivo vocês já devem também ter ouvido falar, ter lido. Ela implica você tentar convencer alguém, persuadir alguém, no caso o leitor, o observador, a respeito de uma ideia ou da venda de um produto, de algo que é importante, né, ou visando lucro ou visando a uma atitude pedagógica, um ensinamento de uma determinada atitude que as pessoas devam ter com relação a algo, né, que pode ser uma questão socioambiental, pode ser uma questão referente à saúde, à segurança pública, etc. Então, os recursos persuasivos implicam desenhos, imagens, ilustrações, que constituem a linguagem não verbal, e as palavras, que constituem a linguagem verbal. Continuando, então, vamos para uma questão problematizadora, aqui, engajadora, para a gente se situar no nosso discurso de hoje. Você sabe o que é e qual a finalidade de um pôster de campanha? Vai depender da intencionalidade de quem elaborou, né? Então, a gente trouxe aqui uma imagem, observem nessa imagem, a gente tem a figura do rosto de uma menina. Será que pela expressão facial a gente consegue deduzir se ela está triste, se ela está alegre? O que vocês acham? Só ao observar a imagem. E vejam que dentro da cabecinha dela existem alguns personagens, né? Então, quem são esses personagens? Será que vocês conhecem? Será que vocês já viram em algum lugar? Já tiveram a oportunidade de assistir? Então, aqui a gente tem uns elementos da linguagem não verbal, né? Nós temos aqui um pôster de campanha publicitária constituído por apenas imagens, por desenhos bem ilustrativos, né? E aqui a gente tem um outro pôster da campanha de Timbó, em Santa Catarina, né? E temos mais elementos aqui da linguagem verbal, que são as palavras. Então vamos fazer a leitura da linguagem verbal. Então aqui o pôster indica o seguinte: trata-se de um movimento de incentivo à leitura. E na sequência nós temos mais algumas frases assim: guarde livros na memória, não na estante. Opa, temos aqui o verbo no imperativo, indicando meio que uma ordem, um conselho, né? Temos a palavra ali, guarde, que vem do verbo guardar, né? E que aqui, nesse contexto, ela se apresenta no modo imperativo para dar aquela ideia de um aconselhamento meio que obrigatório, para as pessoas refletirem sobre isso, né? Por que é importante guardar os livros na memória e não na estante? Né? O que acontece com os livros? Depois que as pessoas compram, leem o livro, será que as pessoas com o tempo vão retomando as leituras e relendo novamente várias vezes? Ou será que o livro acaba ficando guardado, obsoleto lá por muito tempo, apenas tomando pó na estante? Então, aqui a gente tem uma frase de impacto, né, que visa a persuadir o leitor com relação a um comportamento social. Né? O que fazer com esses livros para que eles não fiquem simplesmente guardados por anos na estante, às vezes contribuindo para a construção de mofo, de ácaros e de pó, né, somando ali, acumulando pó. Né? Então, é uma frase de impacto para persuadir para um comportamento social, né?
E na sequência nós temos mais uma frase de impacto e de tentativa de persuadir o leitor, que diz assim: escolha o seu, leia e passe adiante. Opa, então provavelmente se trata aí de uma campanha, né, para que as pessoas possam doar os livros, compartilhar aqueles livros que elas têm. E vejam que aqui na última frase também a gente tem o verbo no imperativo afirmativo, né? Escolha o seu, né? E leia e passe adiante, ou seja, não fique com ele acumulado na estante sem ter ali uma função útil para a vida das pessoas, certo? Então vejam as características aqui do pôster, né? Então o pôster é um cartaz, né? Se trata aí de um gênero textual marcado especialmente pela função informativa e persuasiva. Então a função é informar o leitor e persuadir para determinado comportamento, nesse caso desse pôster que nós estamos analisando. O objetivo do pôster é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem, comunicando algo a alguém, né? Então, ao mesmo tempo que o leitor é o receptor da mensagem, mas ele também, essa mensagem promove ali, tenta, né, a fazer com que ele ative a sua mente, ative a sua percepção, para também transformar em atitude ativa, a partir do momento que ele recebeu a mensagem, né? Se ele decodificou e compreendeu a mensagem, então essa atitude tem que ser transformada em ação, né? Essa atividade mental tem que ser transformada em ação. E, por fim, embora possa ser encontrado em campanhas publicitárias com finalidade comercial, o pôster é comumente utilizado para divulgar trabalhos de pesquisa ou eventos, né? Então, recorrentemente, a palavra comumente significa que, geralmente, via de regra, o pôster é utilizado para divulgar trabalhos de pesquisa ou eventos. E a campanha, pessoal? O que será que é uma campanha publicitária, né? Então, a campanha é um conjunto de ações com o objetivo de promover uma marca, um produto, um serviço ou uma ideia. Esse conjunto inclui anúncios em diferentes meios de comunicação, né? Então, vocês provavelmente estão aí vendo várias campanhas publicitárias cada vez que vocês ligam um equipamento multimídia, né? Se vocês, por exemplo, vão ler lá alguma coisa no WhatsApp, numa rede social como o Facebook, geralmente vocês têm ali várias campanhas publicitárias, né? Boa parte delas visam a venda de um produto, visam disseminar ali a importância de você utilizar uma determinada marca com o objetivo de ter lucro. Mas também nós temos as campanhas que visam a alertar a população a respeito de um determinado comportamento necessário, né? Por exemplo, em tempos de pandemia é comum nós vermos campanhas publicitárias alertando as pessoas para os cuidados que devem ter com a higiene, com relação, né, à higienização das mãos, a utilização de álcool gel, lavar as mãos ali por 15 segundos, né, com sabão, manter o sabão durante uns 15 segundos dentro das unhas e tudo mais, para higienizar cada vez que vai se alimentar, que vai tocar em um alimento, que vai colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, enfim, no ouvido, né? Tomar todo o cuidado de higienização necessário para poder evitar a proliferação e a contaminação do novo coronavírus. Então, nós temos campanhas publicitárias com finalidade pedagógica, que a intencionalidade não é apenas a venda de um produto, mas a venda de uma ideia, né? Fazer com que o leitor se sinta persuadido a comprar essa ideia e a atender os apelos que são mostrados ali por meio dos verbos no imperativo, né? Então, quando eu tenho use álcool em gel, eu tenho o verbo usar no imperativo afirmativo, que indica meio que uma ordem, né? Ele tem um caráter de obrigatoriedade, no caso, para evitar ali que se crie um problema de saúde. Então, verbos no imperativo geralmente são utilizados nesses tipos de campanhas, certo? E vamos para a nossa primeira atividade. Observem aqui o enunciado, né? Vocês têm aqui uma imagem, né, de um pôster de uma campanha publicitária e a pergunta é: que ideia essa campanha promove? Explique a. Então, nós vamos ter agora a oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita. Vocês vão aí produzir umas 2 ou 3 frases para dar conta de responder a essa questão que está nesse enunciado da nossa primeira atividade.
Então, pessoal, vamos verificar aqui como ficou a nossa sugestão de resposta para vocês conferirem como ficou a resposta de vocês. Não quer dizer que seja a correta, né? Vocês podem ter escrito com as palavras de vocês em uma forma diferente, outras palavras, mas que tenham aí o mesmo sentido. Se tiver o mesmo sentido, com certeza vocês também acertaram, né? Então, a ideia que essa campanha promove consiste em tentar aí disseminar, né, a ideia, uma ideia comportamental para que as pessoas reflitam, né, sobre o fato de que elas precisam doar os livros que já leram e não os deixar na estante sem uso social, né? Então, a ideia está bem enfatizada por meio da linguagem verbal, por meio das palavras que nós temos aqui presentes nesse cartaz, né? Nós temos lá movimento de incentivo à leitura, já no início. Depois, guarde livros na memória, não na estante. Escolha o seu, leia e passe adiante. E aqui na lateral nós temos a imagem de vários livros, né? Então fica aí disseminada essa ideia da importância da gente socializar e compartilhar os livros ao invés de simplesmente mantê-los guardados sem uso útil, ok? E vamos recordar o que é slogan. Uma campanha publicitária tem que ter slogan, né, pessoal? Então, o slogan é uma frase utilizada para gerar identificação com uma empresa, marca ou solução que ela oferece. Curto e de fácil memorização, o slogan é construído para fixar-se à memória do consumidor, reforçar a autoridade e parecer uma escolha natural quando uma necessidade de consumo surgir, né? Então aqui nós temos um slogan de uma campanha que vocês conhecem bem, né? E aí você tem a frase, amo muito tudo isso, né? Uma frase de impacto para afetar o leitor, né, para trocar aí afeto, no sentido de fazer com que ele se sinta afetado a consumir esse produto. No caso aqui a gente tem um produto que tem, né, uma intencionalidade de venda, né, por isso foi criado esse slogan. Então a ideia é o leitor memorizar, fixar isso, para sempre que sentir fome, se lembrar de que isso é muito bacana, né? Nas palavras ali, amo muito tudo isso, temos ali o verbo amar sendo conjugado como uma forma de sensibilizar o leitor para o consumo desse produto, né? Então temos aqui um slogan de campanha publicitária. Vamos para a nossa segunda atividade agora, olha lá. Quais os slogans da campanha? Explique-os. Que campanha? Vocês têm aqui, né, o cartaz que vai ficar no slide para vocês analisarem. E aí vocês vão tentar identificar quais são as marcas ali, as frases, as palavras de impacto que têm essa intencionalidade para que o leitor as memorize. Então, um tempo para vocês elaborarem a nossa segunda questão.
Vamos verificar então como ficou, pessoal? Observem aqui, né, que os slogans da campanha, as frases que geram impacto e que visam a persuadir o leitor para a compra de uma ideia, nesse caso, estão aqui nas frases: guarde livros na memória, não na estante. Escolha o seu, leia e passe adiante. Né? Então, na primeira frase aqui nós temos, no primeiro slogan, né, que guarde livros na memória, não na estante, significa que os livros lidos já são parte do leitor e não precisam ser guardados. Né? E na segunda, trata da criação de uma cultura de passar adiante os livros lidos. Então, para a gente refletir, nesta aula, nós lemos o pôster de uma campanha promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Timbó, em Santa Catarina, e, em sua opinião, qual é a relevância de uma iniciativa como essa? Explique. Então, eu vou deixar vocês elaborar uma resposta pessoal, mais um momento para vocês treinarem a proficiência na língua escrita. Então, pessoal, conseguiram elaborar umas 2, 3 frases para responder a nossa última questão? Então, vejam, nessa aula a gente trabalhou um pouquinho 2 gêneros textuais, né? Trabalhamos um pouco o pôster de campanha e identificamos o uso de recursos persuasivos nesses pôster de campanha. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!